Paz, eu quero paz. Sei que todo mundo aqui no mundo tudo agora pede paz. Paz, eu quero paz. Vem falar sobre ódio na hora do almoço, em vez do almoço, ter uma palestra, realmente dá para ver o ódio no rosto de alguns de vocês. Mas lembre-se que eu não sou o culpado por isso. Mas quando recebi o convite, pensei em ódio, a primeira coisa que veio à mente, vários irmãos a qual eu odeio. Então eu comecei a fazer a lista. Aí a lista ficou extensa e eu pensei, provavelmente muitos deles vão estar no Enoque, então é melhor não ler a lista lá. Mas não é essa a nossa tendência ao pensarmos em ódio? Num sentimento negativo, num sentimento de reativo, que a gente pensa em agressão, em coisas ruins, pensando em outros. Só que ódio, obviamente, não é essa a ideia aqui. Ódio há um outro lado, um lado que não pensamos muitas vezes nisso, porque não é uma palavra que comumente associamos com qualquer coisa que tenha a ver com Deus. E o assunto em obras, e como já foi perguntado aqui, muitos ergueram as suas mãos, você já reformou alguma coisa, já construiu uma casa ou um cômodo? E eu, como muitos, também passei por esse processo. E é fatal a necessidade de você acompanhar a obra quase que diariamente. Estava fazendo uma reforma em casa e estava fazendo ali uma área com uma churrasqueira e uma pia. E quando eu chego lá, expondo o concreto onde ia ser o local, e um cano saindo no meio assim. Aí eu cheguei, como não entendo muito de obras, eu cheguei e perguntei, o que é esse cano aí? Esse cano vai ser a pia. Que bom. Mas não é estranho que a pia está no meio da sala? Aí um falou pro outro lá, eu e o Zé que a gente estava comentando, que estranho pôr uma pia aqui. Eu falei, porque a pia é para ir lá naquele canto. Zé, não falei para você. E foi assim, e quase que diariamente eu tinha que ir e ficar em cima para ver o processo. E é um processo que, como muitos já comentaram, acaba indo mais tempo do que esperado. E acaba gastando mais do que foi planejado. E muitas vezes anos se passam e a obra fica inacabada. Mas pensando no quarto do ódio, em Provérbios capítulo 8, na verdade, primeiramente em Eclesiastes capítulo 3, Eclesiastes aborda a questão assim, o que vale a pena nessa vida? O que eu ganho com todo esse meu esforço nesta vida? E ele vai gradativamente mostrando que as coisas a qual corremos atrás são, na melhor das hipóteses, ilusórias. E dentro disso ele chega no capítulo 3 e tem uma certa poesia ali, falando que há um tempo certo, uma ocasião certa, há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. E aí ele vai dando algumas ilustrações disso e chega num que fala, no versículo 8, tempo de amar e tempo de odiar. Então, aparentemente, nesta vida onde muitas coisas são ilusórias, há um tempo também de ódio. E em Provérbios, capítulo 8, versículo 13, Provérbio diz assim: temer o Senhor é odiar o mal. E Provérbios pende nessa ideia de temor. E diz que temer a Deus, capítulo 1, versículo 7, é o princípio da sabedoria de Deus. É os primeiros passos.
Porque temor é uma combinação de reverência a Deus e obediência. E dá início então a um caminho de sabedoria. E neste caminho, temer a Deus se mostra em também um ódio pelo mal. E continua o versículo: odeio o orgulho e a arrogância, o mau comportamento e o falar perverso. Há um ódio em quem teme a Deus, um ódio pelo mal. Mas que tipo de ódio é esse? Vamos ver algumas coisas para tentar nos ajudar a entender melhor isso. Quando estamos em obras, assim como uma obra em nossa casa, muitas vezes a gente acaba meio que cansando do processo, do dinheiro envolvido, do que é exigido, do dia a dia, porque queremos coisas bem feitas no começo. Mas se o negócio vai se prolongando, o esforço vai sendo grande, acaba chegando num ponto que a gente tá bom assim mesmo. Chegamos com a atitude, não, deixa, não está muito bem ali o esquadro, mas tá bom, vai. Porque acabamos cansando. E no começo aquele negócio meio fora ali irrita, mas vamos desenvolvendo uma certa atitude de conforto com o que está errado. Vamos vendo aquilo gradativamente e ficamos confortavelmente indiferentes com o que está obviamente errado ou não tão certo, na melhor das hipóteses. Por exemplo, em Provérbios capítulo 16, versículo 18, depois do 20, um provérbio conhecido: o orgulho vem antes da destruição e o espírito altivo antes da queda. E se você emendar essa ideia com 20, diz: quem examina cada questão com cuidado prospera, e feliz é aquele que confia no Senhor. Nessa nossa atitude de confortavelmente indiferentes, ficamos também confortavelmente tolerantes de coisas erradas. E talvez, eventualmente, é um motivo de orgulho. Não queremos examinar a questão, não queremos parar e realmente ver por que o que devia estar reto está torto. Ou há uma decisão que estou prestes a tomar, parar para examinar, refletir. Será que isso aqui vai ajudar a minha obra? Ou vai, na verdade, acabar sendo um ponto de desconforto, um ponto errado? Porque é uma coisa você pôr um azulejo torto, mas quando você coloca o restante dos azulejos na parede, um azulejo torto se torna uma parede torta. Então talvez aquele primeiro azulejinho lá, aparentemente não faria uma grande diferença, mas faz sim. E no Provérbios capítulo 14, versículo 12, um provérbio interessantíssimo, diz: há caminhos que parecem certos, mas podem acabar levando à morte. Há uma maneira de construir a nossa vida que aparentemente é certa. Olhando superficialmente, parece que vai dar certo, é o caminho. Vai assim que vai dar certo. Só que infelizmente acaba chegando num lugar que não era lá que queríamos ir. Mas de ponto de partida tinha uma aparência de correto, um marketing muito bem elaborado por um caminho que se aparenta ser o de Deus, mas obviamente o destino revela que não é. Miguel de Montaigne, um filósofo francês, disse: o homem é um louco varrido, não pode fazer um verme sequer, mas faz deuses a dúzias.
Somos extremamente limitados, mas gostamos de criar deuses ou caminhos ou ideias que, não, sem dúvida, esse é o caminho que vai dar em algum lugar bom. Mas quem nos capacitou para criar um caminho diferente do de Deus? Seríamos loucos varridos se colocássemos em tantas palavras. Mas normalmente não é assim que raciocinamos. Eu só estou dando uma melhoradinha. Deus quer que eu construa esse quarto assim, assado, mas eu acho que vai ficar um pouco mais bonito se eu mudar esses quadros, se eu pôr essa parede para cá. E aí fugimos da planta para criar o que queremos ou achamos melhor. E essa atitude de confortavelmente indiferente não só é confortavelmente tolerante com o que é errado, ficamos também confortavelmente resistentes ao que é certo. Ouvi uma expressão uma vez com uma história atrás, mas vou te poupar a história, mas a expressão era excelente. O ponto da história era que a pessoa em questão era resistente à aprendizagem. Será que somos resistentes ao que é certo? Resistentes ao que Deus tenta ensinar. Em Provérbios 1, versículo 22, 23, a sabedoria personificada como se fosse uma mulher falando, ela diz: gente louca, até quando vocês continuarão nesta loucura? Até quando terão prazer em zombar da sabedoria? Será que nunca aprenderão? Escute enquanto eu os corrijo, e eu darei bons conselhos e repartirei a minha sabedoria com você. Até quando vão ser resistentes à aprendizagem? Porque, gente, o caminho de Deus não é algo escondido, que só grandes teólogos que superam a inteligência da maioria são capazes de desvendar em algum lugar oculto. Provérbios mostra a sabedoria como se fosse uma pessoa gritando, chamando a atenção nos lugares movimentados, nos lugares onde as pessoas estão. E ela diz: gente, para que tanta loucura e zombaria e resistência se eu estou aqui tentando mostrar um caminho certo, te dar conselhos sábios. Em Provérbios 3, 11 a 12 diz: meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina a quem ama, assim como o pai faz com o filho de quem deseja o bem. E eu tinha já lido isso várias vezes, até ler de forma diferente quando veio a minha filha e depois o meu filho. E realmente, disciplino porque amo. E minha filha é óbvia na expressão dela, tem 4 anos, mas já tem uma atitude impressionante. E ela bate de frente quando corrigimos ela. E é óbvio que ela não aprecia a disciplina, a correção. Mas penso, é claro, ela tem 4 anos, não consegue imaginar o que está acontecendo. Será que nós agimos como crianças de 4 anos quando o nosso Pai Celeste nos disciplina? Esperneamos, reclamamos, achamos que Deus é cruel. Mas é porque Deus nos ama. Amém. Então, não despreze, não se magoe, mas aprecie o que está acontecendo no momento de disciplina. O escritor inglês Aldous Huxley diz: os fatos não deixam de existir por serem ignorados.
Homem devia entender isso muito bem, porque homem parece que é resistente a ir ao médico. E por quê? Porque eu vou lá e ele vai dizer que eu tenho coisa errada. Então achamos a teoria é o seguinte: se eu ignorar o problema que eu tenho de saúde, o ignorar milagrosamente vai fazer show capeta, um desencosto, tirar um mal olhado e está resolvido. Só que provavelmente você vai notando com o passar dos anos que o seu problema continua, mesmo ignorando. Podemos ignorar sim o caminho de Deus. Podemos ignorar a planta que Deus nos dá. Podemos ignorar a disciplina. Podemos ignorar o amor de Deus, porém nada disso faz que aquelas coisas desapareçam. Só porque ignoramos. Se você quer ignorar o fato de que se não olhar para dois lados antes de atravessar a rua, provavelmente você será atropelado, não vai fazer desaparecer o caminhão que está vindo na estrada. Não faz desaparecer o que é óbvio. Também somos muitas vezes confortavelmente cegos. Em Provérbios 4, versículo 18, 19, diz: a estrada em que caminham as pessoas direitas é como a luz da aurora, que brilha cada vez mais até ser dia claro, mas a estrada dos maus é escura como a noite. Eles caem e não podem ver no que foi que tropeçaram. Não conseguimos ver o buraco, caímos no buraco e não sabemos nem que estamos no buraco, não sabemos a profundidade do buraco e nem para que direção é para cima. Se escolhermos ficar cegos à luz de Deus. Já se encontrou num cômodo escuro, de madrugada você levanta para ir ao banheiro? Você já tem uma noção mais ou menos de onde ficam as coisas. Porém, dá de cara com a porta, tropeça no sapato, chuta o canto da parede ou da cama. Imagina um lugar que você não conhece como o caminhar da vida, feito na escuridão. É algo tenebroso. Porém, muitas vezes é assim que caminhamos. Provérbios 14, 8 diz: por que será que a pessoa ajuizada é sábia? Uma pergunta importante. É porque ele sabe o que faz. E talvez uma pergunta mais interessante ainda: por que será que o tolo não tem juízo? É porque ele apenas pensa que sabe o que faz. Podemos ter a certeza de que estamos fazendo certo. E essa certeza, na verdade, só comprova a nossa tolice. Porque quantas vezes precisamos repetir o mesmo comportamento para ver que o resultado está sempre sendo o mesmo, de forma negativa? Talvez o cúmulo da loucura. Repetir a mesma coisa achando que cada vez vai ter um resultado diferente e cada vez um resultado melhor. Platão disse: nós podemos facilmente perdoar uma criança que tem medo do escuro. A verdadeira tragédia da vida é quando homens têm medo da luz. É uma coisa, meu filho de 2 anos vim chorando no nosso quarto porque ele disse que estava sonhando com o escuro, estava com medo do escuro. Achamos até engraçadinho e estamos dispostos a confortar. Mas e homens maduros, vividos, que agem como crianças, só que têm medo da luz?
ao invés das trevas. Aí uma atitude totalmente diferente, não é? Uma situação diferenciada. E na nossa cultura a palavra ódio é quase sempre associada a conceitos como violência, maus tratos, ou uma emoção descontrolada, imatura e imediata a uma situação. E não há dúvida, espero que entendam, que não é esse tipo de comportamento que sugiro aqui. Mas a definição da palavra ódio também permite ideias como extrema aversão, ou um desgostar com intensidade. Não podemos ter um ódio doentio e reativo, que na verdade muitas vezes se manifesta em uma atitude arrogante e um comportamento crítico com relação às pessoas ao nosso redor. Não é esse ódio. Mas devemos ter um ódio sim, um ódio que é calculado, um ódio que vem de uma decisão baseada na sabedoria de Deus, no temor que temos por Deus, e não numa reação imatura, infantil. Se vivemos na luz, temos que ter um ódio pelas trevas, não uma tolerância, não uma atitude confortável ou indiferente. Não é essa a definição de ódio que queremos seguir aqui. Deixa eu dar algumas sugestões do que devemos odiar. Que tal odiar a ignorância? Não dos outros, a sua. E a minha. Somos ignorantes em relação à palavra de Deus? Será que realmente sabemos o que Deus quer, espera de nós? Não em termos genéricos. Eu ouvi recentemente um palestrante que diz o seguinte: ele tinha um pano de fundo na vida dele lá em Israel, ele estudou, foi lá para o hebraico, passou um tempo com judeus, para tentar ver o elemento judaico que está na Bíblia. E ele disse o seguinte, que na época de Jesus, ser um discípulo não era o que entendemos como um discípulo hoje. Um discípulo hoje é algo assim que, olha, queremos aprender o que o mestre tem a ensinar. Ele diz, mas na época de Jesus, era não só querer saber o que o mestre sabe, mas é querer ser o que o mestre é. E como que vamos ser o que Jesus é, se somos ignorantes sobre o que Jesus disse? Quanto tempo passamos na Bíblia? Quanto tempo passamos nos Evangelhos? Eu, por ser filho do meu pai, ter convivido com ele grande parte do tempo na minha vida, eu sei o que ele, posso até adivinhar antecipadamente o que ele vai falar, a expressão do rosto dele e o que ele vai dizer no tom de voz sobre um acontecimento, ou sobre um ponto, ou sobre uma ideia. Por quê? Convivi com ele o suficiente e já vi ele fazer aquilo muitas vezes. E acabo até fazendo sem querer. Minha esposa, a Rebeca, ela fala, esse olhar é do seu pai. Aí eu falo para a Rebeca, eu culpo ele também. Mas e Jesus? Será que conseguimos dizer isso? Jesus aqui agiria assim, diria assado, tomaria essa postura. Somos confortáveis assim com o nosso mestre? Se formos discípulos sérios e dedicados, precisamos odiar a ignorância. Que tal odiar o conhecimento, que gera arrogância? Sim, conhecimento é necessário, senão eu acabei de passar os últimos 5 minutos à toa.
Mas e o conhecimento que, ao invés de gerar um discípulo de Cristo, gera um irmão arrogante em nome de Cristo? Aí o conhecimento não serviu para o bem. Se tornou na verdade se tornou um chicote mais forte e mais abrangente para dar nos irmãos. E irmão que acha que sabe e não precisa aprender mais, já está na arrogância. Porque em obras é uma placa que você nunca vai tirar da sua vida. Até Jesus voltar. É isso aí, irmão. E aí você vai concluir algo não por você, mas por Cristo. Então em obras não tem fim. Inclusive no conhecimento. Inclusive nos outros quartos, dos assuntos que foram tratados até aqui. Que tal odiar uma obra que está deixada para trás? Em Bauru tem um viaduto que foi começado. Não sei, uns 20 anos atrás eu acho. E até hoje está lá, inacabado, como um monumento a um monte de coisas erradas. A corrupção, a uma atitude medíocre, a falta de disciplina e assim vai. Será que temos quartos que não estão inacabados porque continuamos trabalhando, porque abandonamos a obra? Cansei, aguento mais, ou o motivo que for. Precisamos ter um ódio por esta tentação, essa tendência. Não podemos deixar algo parado. Porque o que acontece com uma obra que fica anos parada? Você quase que tem que começar de novo. Os alicerces não servem mais, as coisas estão corrompidas, o que não foi roubado não serve mesmo, o tempo desgasta. Não podemos deixar isso acontecer em nossas vidas. E que tal um ódio por uma obra que é somente trabalhada em sua fachada? Eu li recentemente uma definição assim excelente da palavra integridade. Normalmente quando pensamos em integridade, pensamos em ideias como honestidade. Uma pessoa que não rouba, uma pessoa que é de confiança e assim vai. Mas que tal a palavra integridade como uma ideia de integração? Uma ideia onde somos pessoas com partes da nossa vida que estão integradas. Partes de um todo. E se vamos viver vidas íntegras, precisamos ser pessoas que não só constroem a fachada, mas que estão continuamente trabalhando em todos os quartos da sua vida, de forma integrada como uma obra. Por que a gente começa com a fachada? Porque é o que as pessoas vão ver. E normalmente se a fachada ficou bonita o suficiente, consigo olhar no espelho e até me enganar, sem dúvida nenhuma engano os outros, já chega, tá bom. Aí de vez em quando a gente joga um reboquinho em algum lugar lá para nos ver que não está fazendo nada. Mas precisamos ser pessoas integradas, pessoas que não deixam coisas ficar para trás,
Como que isso se manifesta no dia a dia? Já você sabe histórias de irmãos que eram para todos os fins pilares na igreja, pessoas de referência de fé, pessoas que eram exemplos, pessoas que estavam à frente, pessoas que tinham pessoas seguindo, porque eram de mérito. De repente, para descobrir, a pessoa foge com a vizinha, que a pessoa tinha algum vício, que a pessoa roubava, conhece casos? E ficamos em choque, mas como? Que não era uma pessoa íntegra. Um quarto, a porta foi fechada e esquecida. A fachada era bonita, mas as partes não eram integradas. E corremos esse risco simplesmente por sermos homens. Por quê? A psicologia contribui para dizer que o homem, no geral, pensa em termos de compartimentos. É como se a nossa cabeça fosse um grande barracão. E cada área da nossa vida é uma caixa. E quando você olha naquele barracão, tem centenas de caixas, todas fechadas, exceto uma de cada vez. E pensamos assim, funcionamos assim. Trabalho, vou lá, abro a caixa e vivo ali. Vou para casa, fecho a caixa, abro a caixa esposa. Fecho a caixa, vou lá, abro a caixa indo ao culto. E aí vai, uma de cada vez. E o diferencial do homem com a mulher, muitas vezes, é que em cada caixa que temos, nunca uma toca na outra. E raramente duas se abrem ao mesmo tempo. Então, assim conseguimos ter uma caixa amante, fecha, esposa, e como se nada tivesse acontecido. Conseguimos ter uma caixa vício, mas aí uma caixa grande irmão perante a igreja. E não é maldade no sentido de olha como eu consigo enganar todo mundo. E na verdade a enganação começa com si próprio, por causa dessas capacidades de abrir e fechar. Precisamos ser pessoas que odeiam uma obra somente de fachada em nossas próprias vidas. Em Provérbios 8:36, acho que é ótimo para concluir. O outro lado da moeda. Há realmente um grande desconforto em estar aqui, e cada vez que eu digo uma referência, o Álvaro vai lá e abre a sua Bíblia no texto original. E aí quando eu dou uma definição de uma palavra, ele vai lá e chacoalha a cabeça. Que bom que o irmão tem essa capacidade. Mas em Provérbios 8:36, diz assim, pelo menos no português: pois todo aquele que me encontra a vida e recebe o favor do Senhor. Mas aquele que de mim se afasta, a si mesmo se agride. E aqui o outro lado do ódio. Mas todos os que me odeiam, falando da sabedoria, amam a morte. Você é uma pessoa de ódio, com ódio, que tem um quarto de ódio. Só que no seu quarto o ódio se manifesta uma de duas coisas. É uma de duas cores no seu quarto. Ou você odeia a sabedoria divina, ou você odeia a maldade, a tolice.
E se você odeia a sabedoria divina, você está se auto-agredindo. Você está trazendo desgraça a si mesmo. Você perece pela ponta da sua própria espada. O que é especialmente trágico. E a morte nos aguarda nesse quarto, com esse tipo de ódio. Então sim, precisamos ter pessoas de ódio, mas um ódio divino. Assim como há muitas referências onde Deus diz odiar certos comportamentos. Precisamos aprender este ódio. E não ficar confortavelmente indiferentes. Mas ser pessoas íntegras, pessoas constantemente em obras, que levam esta construção a sério, até que Jesus volte. Obrigado. Please let me tell you.